Meus queridos irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor, é com muita alegria que chegamos até os irmãos mais uma vez para estudarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica da Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Rio Claro. E então estamos estudando, meus irmãos, na lição de número 10, a nossa revista Em Defesa da Fé Cristã, e eu tenho certeza que assim como tem sido para mim, para os irmãos também tem sido uma grande bênção, uma grande riqueza, nós podemos estudar esse assunto. E essa revista escrita pelo pastor Ezequias Soares, de uma forma muito boa, muito inteligente, num conceito de que vem trazendo primeiro o fortalecimento, o estudo, o ensino da doutrina bíblica, e depois cita as doutrinas que são contrárias, as heresias, com relação àquele pensamento, e a refutação logo em seguinte, também bíblica. Então, vem nos fortalecendo, vem trazendo para o nosso crescimento espiritual, de entendimento, que a apologética, que é o tema dessa revista, é defender a fé, responder com mansidão àqueles que perguntam sobre a nossa fé, e tem sido de grande valia para todos nós. Hoje estamos na lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Já percorremos 9 lições, estamos na 10ª, chegando ao final já, infelizmente, mas nós sabemos que é um assunto trimestral, mas que eu penso que nós aproveitamos esse trimestre, penso que os irmãos também. E quem não aproveitou, graças a Deus temos o YouTube, as redes sociais, então fica lá disponível no canal da igreja para os irmãos reverem algum assunto, algum tema que ficou para trás e que estão sentindo falta, ou se assistiram e esqueceram, pode voltar lá e assistir novamente. Isso é muito bom para todos nós. Vamos orar para iniciar e assim já estaremos passando a nossa lição de hoje. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a Tua palavra aos Teus servos. Abençoa os irmãos que estão ouvindo, estão assistindo, a nós que estamos ministrando, nos dê graça, nos ajude, possamos trazer com clareza aos irmãos a palavra do Senhor com entendimento. Meu Pai amado, que possamos guardar no nosso coração a palavra do Senhor para não pecarmos contra Ti. Meu Pai, nos ajuda a entendermos, a guardar a palavra do Senhor, para que possamos ter certeza e firmeza na fé que nós temos e estar com convicção diante do Senhor. Nos dê graça, nos ajude, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Eu trouxe bastante slides para trazer aos irmãos, para irmos acompanhando juntos os textos. Os textos que eu trouxe nos slides são textos da revista, são versículos, e também são alguns textos que estão no livro de apoio desse trimestre. Os irmãos que podem adquiri-lo, adquiram, porque se a revista já é boa, o livro tem mais assunto ainda e dá para guardar muito mais fácil na sua estante. Então teremos aqui alguns textos que não tem na revista, mas tem no livro, e também eu vou trazer alguns textos nos slides da declaração de fé. A declaração de fé da Assembleia de Deus é essencial para todo cristão ter em casa, para consultar, fazer pesquisas, porque é a nossa declaração de fé, é a nossa norma, e é totalmente bíblica, Nosso compromisso é com a Bíblia. E como esses livros eles têm a sua confirmação bíblica, nós temos segurança, em poder consultá-los com tranquilidade. Então, nesses slides eu vou trazer bastante textos da revista, do livro de apoio e da declaração de fé, e alguma outra coisa a mais, que eu achei por bem inserir para trazer mais clareza aos irmãos. Parece que é um assunto muito simples, um assunto muito tranquilo, porém é um assunto muito profundo, meus irmãos, porque gera algumas dúvidas, e até por isso, algumas religiões surgem desse mau entendimento desse assunto. Então vamos tratar aqui desse ponto, mas antes eu queria passar com os irmãos para relembrar os irmãos deixa eu botar aqui, não está ali, o nosso sumário, o que nós já passamos nesse trimestre. Passamos pela lição 1, nós passamos uma lição introdutória, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Vimos definições do que é seita, do que é heresia, vimos definições. A lição 2, vimos com relação a sermos cristãos, somos cristãos, e então nós vimos aqui
somos cristãos e não somos judeus, né? Então, o cristão judaizante, vimos que não é bíblico, né? Somos cristãos, vivimos a doutrina de Cristo. Lição 3. Da lição 3 até a lição 9, nós vimos assuntos relacionados à Trindade. Né? Na 3, vimos a encarnação do Verbo. A 4, Deus é trino, aí a Trindade. Na 5, Jesus é Deus. Na 6, o Filho é igual com o Pai. Vimos que Jesus, o nome Filho de Deus, é um título, mas que Jesus não é um Deus menor. Esse é o ponto dessa lição. A lição 7, as naturezas humanas e divinas de Jesus. Vimos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Não é 50-50, é 100% Deus e 100% homem. Lição 8, vimos que Jesus viveu a experiência humana. Jesus viajou, esteve na Terra, viajou aqui na Terra, visitou cidades, ele se alimentou, teve fome, sede, frio, cansaço, vimos tudo isso. Lição 9, quem é o Espírito Santo? Né? Vimos que o Espírito Santo ele é Deus, também de igual forma, a mesma substância. Né? Deus é um Deus em 3 pessoas distintas de mesma substância. O Espírito Santo ele é Deus, tem a sua função, né? o seu modo de agir. E na lição 10 hoje, então até a lição 9, a gente encerra um segundo bloco sobre a Trindade. Na lição 10 e na lição 11, vamos falar do ser humano. Do ser humano. Lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. E na lição 11, a salvação não é obra humana. Lição 10 e 11, vamos trazer estudos sobre o ser humano. E para começar, o assunto é sobre o pecado. Eu trouxe um texto aqui, que está no livro, como eu comentei, que o pastor Ezequiel Soares coloca o seguinte: a doutrina do pecado é chamada na teologia de amartiologia, do grego amartia, que quer dizer pecado, e logos, palavra, estudo, tratado. Tá? Então, na teologia, a gente vai fazer um curso de teologia, por exemplo, da ETAD, como nós temos aqui na igreja, o estudo dessa matéria aqui chama-se amartiologia, tá? Amartia de pecado e logos de estudo ou tratado. Quando você afirma que o pecado corrompeu a natureza humana, estamos dizendo que a Bíblia fala de maneira clara e direta que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3 e 23. O assunto nosso é pecado, que corrompeu a natureza humana. Né? Então a base para essa mensagem é Romanos 3 e 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na teologia, isso se chama de depravação total. Então veja que tem alguns termos teológicos para algumas situações que nós lemos, e tem alguns termos teológicos. Essa questão de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, se chama-se depravação total. Que começou com a queda no Éden, conhecida ainda como o pecado original. Vamos falar muito aqui hoje do pecado lá de Adão, né? E esse pecado, ele é pecado original. Mas ele já existia no universo, antes da criação de Adão. Vamos ver aqui nessa lição. Eu estou lendo essa parte antes, porque agora vamos ler os textos bíblicos, e então vamos ter em mente, né, algumas coisas para ler o texto bíblico com mais clareza. Então, no pecado original, a gente vê ali em Adão. Mas o pecado não começou no Éden, em Adão. Ele já começou antes. Né? Vamos ver que ele já começou antes da criação de Adão. O nosso textuário, ele diz, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. E aqui o escritor foi muito preciso e cirúrgico, né? Usou a palavra certa. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Não é desde o nascimento, é desde antes de nascer. Quando o ser já existe, na sua concepção, né, ele já passa ali ser um ser pecaminoso, já traz o pecado original, já traz a natureza pecaminosa. Então nós vamos ver nessa lição esse ponto, e aqui é importantíssimo. Vamos ver depois um texto lá em Salmos que mostra isso, né? Que desde o ventre já traz a natureza pecaminosa. Então não é no nascimento. A leitura bíblica em classe, vamos ler 2 textos, Gênesis 3, versículos 1, 6 e 7. Vamos ler Romanos 5, do 12
ao 14. Gênesis 3 e 1. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimálias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e com ela comeu. 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então veja aqui a consequência inicial do pecado, que já é a separação de Deus. Né? Já se separaram de Deus, sentiram vergonha, e aqui começa a tragédia, né? A tragédia lá do Éden. Agora Romanos, capítulo 5, Romanos ele fala muito com relação a esse assunto do pecado, né, original, pecado da natureza humana, a comparação de Adão e Jesus Cristo. Ele fala muito sobre isso, justificação, e é um livro muito apropriado para esse tema. Romanos 5 e 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, que é o Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todas pecaram. Aqui já mostra a natureza pecaminosa, né, do ser humano. O 13, porque até a lei estava no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Esse texto ele mostra que quando a lei veio lá com Moisés, né, lá em Êxodo, a lei ela já punia, né, o pecador. Então, se ninguém falasse que era pecado roubar, não seria um erro, porque ninguém avisou, né? Mas no entanto a lei ela agora já mostra, né? E aí então agora a lei ela mostra o pecado. O 13 ainda, no entanto, a morte reuniu desde Adão até Moisés, reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que haveria de vir. Temos 3 objetivos para essa lição, são 3 tópicos e, portanto, 3 objetivos. Primeiro, explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Segundo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E terceiro, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então é um assunto muito importante para a nossa vida, porque se não houver pecado, não precisamos de um Salvador. E se não precisamos de um Salvador, não precisamos de Jesus. Então veja aonde vai chegar isso, né? Então é importantíssimo a gente ter ciência de que realmente estamos em pecado, precisamos, nascemos, né, com a natureza pecaminosa, estamos sujeitos ao pecado, e então precisamos de um Salvador, precisamos da justificação e da santificação em Jesus Cristo. A introdução da nossa lição diz o seguinte: o ser humano criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Então veja, o ser humano foi criado em santidade à imagem de Deus. Né? Quando Deus criou o ser humano lá no Éden, ele já disse, né? Criado à imagem e semelhança. E no versículo seguinte ele já disse que era para governar. Então Deus ele deu ao ser humano, quando fala aqui imagem e semelhança, não é imagem física, mas Deus deu ao ser humano, comunicou ao ser humano os seus atributos comunicáveis, e assim é chamado, atributos comunicáveis de Deus, atributos que Deus pode comunicar. Por exemplo, Deus não pode comunicar a onipotência, nem a onisciência, nem a onipresença. Né? O ser humano não tem isso, são atributos não comunicáveis. Mas tem atributos de Deus que são comunicáveis. Por exemplo, santidade, nós temos a santidade, justiça, fidelidade, temos atributos comunicáveis que vêm da parte de Deus e que nós podemos comunicar isso com outro ser humano. Então é importante. Deus nos deu esses atributos que foi corrompido pelo pecado. De tal modo que somente em Cristo é possível restaurar, ter essa restauração em Deus. Então esses atributos comunicáveis que Deus nos deu, com o advento do pecado, a gente passa a não tê-los na sua essência, na sua totalidade. Né? É necessário que se tenha um trabalhar em nós, né, através de Cristo e do Espírito Santo, para que possamos chegar a Deus, trazer de novo essa imagem e semelhança do Senhor, que agora está distorcida. Está distorcida.
né? Então, somente em Cristo é possível termos essa restauração a Deus, voltar a estar em semelhança do Senhor. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar à luz da Bíblia as principais crenças inadequadas. Então veja, veremos aqui a origem e a dimensão, o alcance, né, desse pecado. E também veremos como refutar, né, as principais crenças inadequadas. Primeiro tópico diz o seguinte: a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Temos 4 subtópicos, que são os seguintes: o autor do pecado. Veremos no segundo subtópico, foram abertos os olhos de ambos. Terceiro subtópico, a consequência na queda do Éden. E o quarto subtópico, a extensão. Então, nesse primeiro tópico, ele vai nos trazer, com relação um estudo sobre o pecado em si, né? Da onde veio, o que é, a consequência e a sua extensão, né? Até onde ele alcança. Então é um primeiro tópico muito importante que normalmente tem sido assim nesse trimestre, né? Traz ali a fundamentação para esse tema de estudo. O primeiro tópico e o primeiro subitem, ele cita Gênesis 3, 1 e 2. Eu trouxe o texto de Gênesis 3, versículo 1 e 2, que é o seguinte: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto do jardim, do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então, Deus deu para eles um jardim todo e uma árvore que não podia comer, né? Então, até a Eva fala aqui: dos frutos das árvores do jardim podemos comer. Então, o diabo está tentando enganá-los, né? Então, tem uma, só que não poderia. No texto da revista diz o seguinte: Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Aqui está a ordenança do Senhor, né? E ele deu ali como uma forma de um teste, né, nos parece, que colocou todas as árvores e uma apenas para que eles não comessem. E então, nesse teste, eles falham, né? A gente conhece a história, os irmãos conhecem a história, e aqui eles e Deus ele dá nesse ponto também o livre-arbítrio, né? Ele dá todas as árvores e uma fala: isso aqui não pode. Só que eles têm o livre-arbítrio. Deus dá liberdade. Deus não impõe, né? Deus não determina assim, né? As pessoas não são robozinhos, né? Deus dá o livre-arbítrio para escolher entre o bem e entre o mal. E esse livre-arbítrio foi, e eles usaram de uma forma errada o livre-arbítrio, usaram para uma rebelião contra Deus. Vamos ver depois aqui algumas definições do pecado, e uma delas que a Bíblia nos mostra é uma rebelião contra Deus, errar o alvo. Então aqui eles erraram, né? Tiveram o livre-arbítrio e erraram. E assim como nós hoje, né? Temos hoje a salvação em Cristo, temos hoje, para quem aceitou a Jesus e nasceu de novo, passou pelo milagre da regeneração, tem o Espírito Santo habitando dentro de si, e ainda assim temos o livre-arbítrio, né? Podemos escolher o que fazer. É lógico que o Espírito Santo ele nos avisa, nos comunica, né? Fala conosco, mas nós temos o livre-arbítrio, né? Pessoas que negam o Espírito Santo e vão fazer aquilo que não se deve e cometem pecado. Então o livre-arbítrio ele existe e nos dá essa opção de escolher. É lógico que nós estamos com o Espírito Santo, nós somos, quanto mais nós nos achegarmos a Deus, nas práticas da rotina cristã diárias, orar, jejuar, ler a Bíblia, nós estaremos mais próximos do Senhor. E quanto mais próximos de Deus, mais longe nós estamos das coisas do mundo, dos desejos da carne, né? Então nós precisamos estar nessa luta espiritual constante, nos fortalecendo em Cristo, né? Paulo fala: enchei-vos do Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então encher-se do Espírito Santo é um critério para que se aproxime-se de Deus e se afaste do mundo. E o contrário também é verdade. Quanto mais estivermos vazios do Espírito, mais próximos estamos da carne e mais sujeitos a pecar. Então aqui eles tinham essa opção. Nossa revista ainda diz: a Bíblia nos conta que o autor do pecado
a serpente que enganou Eva é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, de Apocalipse 12:9, o maioral dos demônios. Aquela serpente que enganou a Eva era o próprio diabo. Apocalipse 12:9 diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Olha aqui, como que João, escrevendo em Apocalipse, ele diz, né, ele já faz a comparação exata. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então vejam que o autor do pecado não foi Adão e nem foi Eva, né? Foi a serpente. Foi o diabo, o Satanás, o inimigo, né? Ali foi onde começou. Ele era originalmente um querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Ezequiel 28, vamos ler o texto já no próximo slide, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Então veja, o primeiro pecado nós vemos lá no céu, que também eles tinham livre-arbítrio, os anjos, e ele era um querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, e ele se rebelou contra Deus. O texto de Ezequiel 28 diz o seguinte, está aí na sua tela: tu eras querubim ungido, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja como o texto bíblico ele é muito claro em nos trazer esse ponto. Isaías 14 também diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas exaltarei o meu trono. Seguindo o texto: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então veja como o comportamento, essa rebelião do diabo, do Satanás, o levou à queda. E ali foi o primeiro pecado. O pecado começa ali, nessa rebelião contra Deus, em que ele queria fazer um reino, um governo semelhante ao de Deus, né? O orgulho subiu ao seu coração e ele então peca contra Deus. Então a origem, o autor do pecado é o diabo, o Satanás. Tá? Não está no ser humano. O ser humano pecou, mas a origem, o autor, está no diabo. Com a sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião. Uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. Veja como o escritor deixa bem claro, né, esse ponto. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Então ele, como serpente no jardim, já havia sido expulso, já era o Satanás, o inimigo de Deus, inimigo do seu povo, e ali ele, nessa situação, ele já vem agora tentar o ser humano. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden, né? Ele já veio com Satanás, né? Mas Deus fez o jardim do Éden perfeito, o ser humano em perfeição, né? Adão e Eva em perfeição, com livre-arbítrio, como eu já disse aqui, e Deus deixou ali para eles possibilidades. E eles, como já sabemos, falharam. O pecado já existia mesmo antes da criação de Adão e Eva. Originou-se no coração de um querubim ungido, que juntamente com um grupo de anjos rebelou-se contra Deus, razão pela qual os insurgentes foram expulsos do céu. O querubim ungido tornou-se Satanás, que quer dizer inimigo, sendo também denominado diabo, que quer dizer caluniador. Esse texto que está aqui, eu retirei da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, onde ele deixa até um pouco mais claro, né, com relação a esse assunto, e aqui eu estou até sendo redundante, meus irmãos, para poder deixar o mais claro possível a todos os irmãos, e trazendo textos e livros para os irmãos acompanharem. Né? Então a declaração de fé, ela deixa bem claro que ela coloca já diretamente, né? O pecado já existia mesmo antes da criação de Adão e Eva. Originou-se no coração de um querubim ungido, e juntamente com um grupo de anjos rebelou-se contra Deus, razão pela qual os insurgentes foram expulsos do céu. O querubim ungido tornou-se Satanás, quer dizer inimigo, sendo também denominado diabo, que significa caluniador.
né? Então, inimigo, caluniador, aí é que aconteceu o primeiro pecado, e foi com o diabo o primeiro. Ele foi o autor. Foi o autor, tá? É bom ter isso bem esclarecido. Segundo subtópico, foram abertos os olhos de ambos. Gênesis 3 e versículo 7. Quando o casal comeu do fruto proibido, perceberam que estavam nus. Envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Então, olha o primeiro sintoma. Eles se envergonharam e se esconderam da presença de Deus. E aí a gente pode até pensar em nós, né? Quando nós fazemos alguma coisa de errado, nós pecamos, o nosso primeiro sintoma é o quê? Pequei. Fiz besteira, não sou mais digno de estar diante de Deus, né? A gente vai se esconder de Deus, né? A gente fica com vergonha. Gênesis 3, 7 e 8. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Até antes do pecado eles viviam em perfeição, e agora após o pecado a vergonha já os atinge. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se de Adão e sua esposa da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então veja, aqui a comunhão já foi quebrada. A partir daqui, a morte já passa a entrar no mundo. Mas eles estão vivos, não morreram. Não é essa morte, mas a morte espiritual. Que a morte espiritual é a separação do homem para com Deus. Aqui já acontece a separação espiritual, a morte espiritual, né? Então já fica evidente isso. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. Veja a tragédia que já acontece aqui, né? De imediato eles pecam, já separam-se do Senhor. E conosco também. Quando nós pecamos e erramos, já acontece essa separação espiritual. Cristo é quem vem para unir-nos com Deus, né? Cristo é a nossa religião. Religião quer dizer religar. Religar. Cristo ele religa o homem para com Deus, né? Então, devido a essa separação espiritual, quem vai nos avivar, trazer vida espiritual, é o Senhor. Então, Isaías 59, versículo 2, ele diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Olha como Isaías deixa muito claro. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então vejamos, meus irmãos, que Isaías, esse texto de Isaías, nos deixa bastante nítido, né, que as iniquidades, o pecado, é que fazem divisão entre nós e Deus, né, é o pecado. Eu trouxe um livro aqui do nosso curso da ETAD. Deixa eu ver se é esse aqui, que tem algumas definições. É esse aqui. O livro é Doutrinas da Bíblia, do nosso curso da ETAD, que nós temos aqui na sede. E ele, com relação a esse assunto, ele traz algumas definições. Eu não vou ler tudo, né, mas assim, eu vou trazer algumas coisas para os irmãos também perceberem o que significa o pecado, né, o que é o pecado. Pecado, ele traz, porque no hebraico e no grego, ele vai trazer algumas palavras que nós já vamos entender como sendo o pecado. Por exemplo, transgressão. Transgredir ou transpassar significa invadir a propriedade ou o direito de outra pessoa, né? Nós invadimos o direito do Senhor, né? Quando tem assim uma placa, entrada proibida, e nós passamos aquela entrada proibida, nós transgredimos, nós transpassamos, nós erramos. O pecado também é isso, né? É isso. Invadir a propriedade ou os direitos de outra pessoa, né? Tá lá, entrada proibida, e eu invado. Eu estou cometendo um pecado. É uma das definições, tá? Errar o alvo. Essa é a mais comum. Ao deixar de cumprir o propósito de Deus para a sua vida, a pessoa está pecando. Então, o pecado é o mesmo que errar o alvo. Errar o alvo. Eu estou transgredindo, estou errando, né? A pessoa erra quanto àquilo que Deus planejou para ela. Deus tem um plano para nós, de salvação, de bênção, de paz, mas nós, as pessoas, seres humanos, devido à sua natureza pecaminosa, ela escolhe outro lado. Então ela erra o alvo, né? Ela erra aquilo que Deus planejou para nós.
Uma outra definição é egoísmo. O primeiro ato de desobediência foi causado pelo egoísmo, pois o homem desejou aquilo que sentiu que Deus lhe houvera negado. Isso apelou para a sua vaidade, para o seu orgulho. Então veja, mais uma definição de pecado. Rebeldia, rebelar-se é desobedecer ou agir contra a autoridade de alguém, é desviar-se da lei de Deus, né? Deus deu ordenanças, colocou leis no nosso coração, nossa consciência, né? E nós erramos, nós nos causamos uma rebelião contra Deus. O que Adão e Eva, o que o diabo fez no céu foi uma rebelião contra Deus. O que Adão e Eva fizeram aqui também foi uma rebelião contra o Senhor, né? Ele deu uma ordem e eles se rebelaram, né? Fizeram aquilo que lhes agradava. E uma última, imundície. Esse texto está lá em Tiago 1,27. Quando uma pessoa peca intencionalmente, tem a consciência de estar fazendo o que é errado, pois a sua consciência a condena. O sentimento de culpa, despertado pelo pecado, faz o indivíduo notar a sua própria imundície. Quando nós erramos e pecamos, né, vem aquele sentimento que nós nos sentimos sujos, imundos. Por quê? Nós erramos contra Deus. Nós pecamos contra o Senhor. Então veja quanta coisa tem com relação a isso. E esses textos que eu li aqui é para trazer um pouquinho mais de compreensão aos irmãos com relação ao que é o pecado. Né? O que é o pecado, definições do pecado. A mais comum é errar o alvo, tá? Mas tem outras palavras, né, para nos trazer mais abrangência. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. A queda da humanidade. Quando Eva e Adão pecaram, né, entrou o pecado no mundo, e aí então esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Né? A humanidade errou. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, desculpem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Veja a sequência, né? Esse texto de Romanos 5,12, vamos repetir ele algumas vezes, porque ele é muito claro. Muito claro. O que Paulo fala? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque aqui nós já falamos que entrou a morte espiritual, da separação, e também a morte física. Porque a partir de agora, o ser humano, ele morre. Ele morre. Assim também, a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, agora a morte, desde Adão, entrou no mundo, e ninguém escapa dela, né? A não ser aqueles que foram trasladados. Né? Mas a morte, ela vem vencendo até então. Ela vai ter o seu poder aniquilado na ressurreição de Jesus. Em Jesus, ela perde o seu poder. E perderá o poder conosco quando do arrebatamento da igreja. Né? E aí, então, assim, a morte será aniquilada. Mas até lá, nós estamos ainda sobre esse governo, vamos dizer assim, de que nós iremos morrer, se Jesus não voltar antes. O terceiro subtópico, a consequência da queda no Éden. Vamos ver as consequências agora. É esse slide aqui. No próximo slide, a Bíblia não mostra como essa transmissão de pecado de Adão passou a todos os seres humanos. Nós não temos uma precisão para afirmar, logicamente, foi assim, 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 assim. Né? Mas a Bíblia ela nos mostra que Adão pecou e por isso todos agora têm a natureza pecaminosa. Né? E vamos ver aqui mais muitos versículos sobre isso. Né? Agora, como é que foi exatamente, por onde que passou isso aí, a gente não tem. Né? Não pode afirmar com precisão. Mas a Bíblia nos mostra, né, o pecado e que todos precisamos de Deus. Vamos ver de novo Romanos 5,12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Tá? Então é muito claro, biblicamente, mostrando que nós sim estamos com a natureza pecaminosa. A morte entrou no mundo, estamos numa degeneração física, física, e isso é consequência do pecado. Na tradução de Romanos 5,12 da NVT, a nova versão transformadora, diz o seguinte: por causa da desobediência a Deus,
de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Aqui é um texto sobre a comparação, né, de Jesus e Adão. O próximo texto, essa é a consequência, né, essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante em Romanos 5:19. Então vamos ver, Romanos 5:19. Diz o seguinte: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O texto que eu li antes da NVT, com relação a esse texto aqui, tá? Uma falinha aqui no meu slide. Então, Romanos 5:19, ele fala: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Então veja a transmissão, né, do pecado original para os seres humanos, a natureza pecaminosa. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Agora, em Cristo, nós seremos justificados, né, em Jesus Cristo. Então é necessário uma redenção através de Jesus. E agora sim, o texto da tradução da NVT, para comparar com este que está na sua tela: por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Então precisamos estar obedientes a Deus e em Cristo, né? Cristo é aquele que vai fazer, vai religar. Adão escolheu desobedecer a Deus, e a sua queda arruinou toda a humanidade, distanciando a de Deus. A iniquidade de Adão, a qual nós chamamos de pecado original, contaminou toda a raça humana. Esse texto aqui também está na declaração das Assembleias de Deus. Tá? Mais uma vez eu trago uma coisa redundante para tentar clarear aos irmãos, trazer clareza aos irmãos. Então ele escolheu desobedecer. Né? Então a iniquidade de Adão, a qual nós chamamos de pecado original, contaminou toda a raça humana. Em consequência disso, a humanidade tornou-se universal e totalmente degenerada, pois todos os seus descendentes nascem em pecado, todos nascemos em transgressão. Todos nascemos em transgressão. E aí é interessante a gente observar que uma criança, a gente não precisa ensinar ela a mentir, não precisa ensinar ela a fazer coisa errada. Ela faz naturalmente, né? Porque a natureza pecaminosa já está ali, né? Ela cata, esconde, ela mente. Você escondeu? Não, vai ver, está né? Tá com ela. Então, a natureza pecaminosa já está conosco, né? Precisamos urgente de um Salvador, de um libertador. O quarto subtópico, a extensão do pecado, né? Até onde ele vai. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma, espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade. O pecado não é intensidade, mas ele se alastrou, ele corrompeu todas as partes do nosso corpo. Vamos ver alguns textos bíblicos para corroborar esse conceito. O pecado corrompeu corpo, alma e espírito. 2 Coríntios 7:1. Paulo fala assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Purifiquemo-nos, se precisa se purificar, porque está imundo, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, o alcance, a extensão do pecado é do nosso corpo, alma e espírito. Temos desejo de fazer coisa errada. A nossa propensão, somos propensos a errar. Somos propensos a desagradar a Deus. Somos propensos a fazer rebelião. O nosso desejo está em errar. Nós passamos a ter o desejo transformado e modificado quando nós aceitamos a Cristo e nascemos de novo. E de novo, né, quando nós nos aproximamos com Jesus, em oração, jejum, leitura da Bíblia, passamos a ter
uma comunhão maior com o Senhor, e aí então nós poderemos estar mais próximos de Deus e menos propenso à natureza pecaminosa, né? Mas, se não, estamos propensos à rebelião. Nossos membros estão contaminados. Intelecto e vontade, Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Não entende, né? Eles estão com a visão tapada, fechada, poluída, né? Eles não sozinhos não têm condições de conhecer o Criador. É necessário que o Deus os chame, os atraia, os ilumine. E os ilumine, né? Então afetou o nosso intelecto e a nossa vontade. Mais um texto, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Diz assim, sobre esse assunto do intelecto e vontade ainda: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Nosso coração, ele é enganoso. E coração na Bíblia não fala somente do órgão do ser humano, mas coração na Bíblia faz referência à mente e ao ser interior. Emoções, desejo, vontade, consciência. Quando fala de coração na Bíblia, é o centro da vida. É o centro da vida. Então a minha mente está contaminada. Nosso ser, nossas emoções, nossos desejos, nossas vontades. Nossas vontades. Nossa vontade é de ficar tranquilamente, largado, jogado, né? De alguns pelo menos, né? E de só curtir, né? E aí, então, precisamos ter nossa mente transformada e renovada através de Cristo em nós, através do Espírito Santo, para aí sim termos desejo, vontade, que nossa vida seja direcionada para o Senhor, para a vontade de Deus. Porque sem Cristo, a nossa vontade, desejo, nossa vida é direcionada à rebelião contra Deus, a errar o alvo, a transgredir, a atravessar a plaquinha de pare, né, de avançar. Então, precisamos ter isso em mente. A extensão do pecado. São todas notícias ruins, né? O pecado é uma notícia ruim. Vemos aqui a extensão, que é chocante e pode parecer absurdo para muitos, mas olha para a sua vida antes de Cristo. Ou até agora, quando você não está orando o quanto devia, né? Não tem desejo de vir ao culto, não tem desejo de orar mais, não tem desejo de ler a palavra, não tem desejo de vir à escola dominical, não tem desejo de fazer nada para Deus. Né? Por quê? Está afetado pelas forças da natureza pecaminosa. Quando você está em oração, jejuando, lendo a Bíblia, o seu desejo é estar com Deus. O seu desejo é vir no culto. O seu desejo é estar próximo do Senhor, próximo dos irmãos, fazer comunhão. É assim que funciona. Também a extensão do pecado, consciência e razão, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Vemos que a consciência é cauterizada. Desculpa. Tito 1:15. Nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Veja como é claro, Tito 1 e versículo 15. Nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, são somente más notícias que nós temos aqui. Mas graças a Deus que Jesus é a boa notícia, é a boa nova, né? Em Jesus temos vitória em tudo isso daqui. Em tudo isso daqui. Por isso que o milagre da regeneração é chamado de nascer de novo. Tem que nascer de novo, para não viver na velha natureza. Que natureza que é essa? Pecaminosa, falha. Nós estamos falando aqui, né? A natureza em Cristo, ela é de santificação e de proximidade para com o Senhor. Quanto à extensão do pecado ainda, a nossa revista agora, o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Isso aqui vai ser falado na próxima lição com mais profundidade, tá? Mas a imagem de Deus do ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. A imagem do Senhor, como eu já comentei aqui, dos atributos comunicáveis de Deus, ela não está erradicada, ela está desfigurada, ela não está aniquilada, né? O pecado no Éden não teve sua origem, aqui a sinopse, né? Deixa eu voltar aqui
para clarear aos irmãos. Então, essa imagem, eu já comentei já, mas trazendo um reforço, ela não sumiu de nós, né? Nós temos ainda a imagem do Senhor, mesmo que desfigurada, como está dizendo aqui o texto, né? É em Jesus que nós teremos essa renovação, né? Estaremos de volta a estar com a imagem semelhante ao Senhor. A sinopse do primeiro tópico: o pecado não teve sua origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. Então, o primeiro tópico, meus irmãos, nós passamos aqui e vimos vários pontos, né, com relação ao autor, a Adão e Eva terem os olhos abertos, então eles sentiram vergonha. Vimos a extensão desse pecado, vimos aqui definições, né? Então, primeiro tópico. O segundo tópico, ele vai falar a heresia que nega o advento do pecado. Temos aqui o pelagianismo e o segundo subtópico, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Pelagianismo é um nome a princípio estranho, né? Mas ele é bem comum na teologia, pelagianismo. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, viveu de 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409. Ele foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430. Agostinho de Hipona, ele era um teólogo, né, um dos pais da igreja, e nós não temos registro escritos do próprio Pelágio. Isso nós não temos, né? O que nós temos são escritos de Agostinho defendendo o pelagianismo, né? Mas temos escritos de uns seguidores de Pelágio, mas de Pelágio, propriamente dito, não temos escritos, né? Temos a defesa, mas o nome do pelagianismo ele ficou, né? Ele é usado. Qual que é o problema, né? Qual que é o conteúdo doutrinário do pelagianismo? O ser humano não nasce em pecado. Então veja, né, ele fala que só lá no início com Adão e Eva que eles pecaram. O ser humano, como ele nasceu agora, ele não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Então ele fala que não tem a natureza pecaminosa, não é passado. Como nós vimos aqui em Romanos 5, né, lemos algumas vezes o texto que começou com Adão e passou para todos, e por isso veio a morte. Né, vem a morte e aí todos estão em pecado. Ele diz que não existe pecado original, não existe corrupção geral do ser humano. Então veja, né, é totalmente contraditório ao que nós vimos até agora do que a Bíblia nos mostra. Né, o conteúdo do pelagianismo é totalmente contraditório ao que nós vimos até agora. E aí, por isso que a lição é importante, né? Fortalece o conceito e depois vem o erro doutrinário. Então, muito cuidado. Então, essa controvérsia, esse conteúdo aqui, como já comentei, não veio do próprio Pelágio, né? Veio de Celestio, que foi um seguidor dele, né? Que aí ele foi o porta-voz dessa doutrina. E aí, então, temos escritos de Agostinho contrapondo esse pensamento. Eu trouxe aqui uma frase da Bíblia de Estudo de Apologética, que ela também comenta sobre o pelagianismo, e é interessante. O que está escrito nesse conteúdo da Bíblia de Estudo de Apologética? Ele fala assim: no pelagianismo, a morte é uma companheira do homem. Com isso, queria dizer que Adão, pecando ou não, finalmente morreria. Né? O que o pelagianismo traz, e aqui eu acho que ficou bem claro, né, que nós lemos na Bíblia que depois que Adão pecou, é aí que veio a morte. Mas para Pelágio, não. De qualquer forma, ele iria morrer. Não foi uma consequência do pecado. O ideal do homem é viver obedecendo. Ele fala assim: o pecado original é uma impossibilidade, porque o pecado depende de uma ação voluntária do pecador. Então aqui ele diz que não acredita no pecado, na natureza pecaminosa. Ele fala que a gente vai pecar porque depende da ação voluntária do pecador. Eu não peco porque eu tenho uma natureza pecaminosa. Eu peco porque é uma ação minha. É isso o pensamento de Pelágio. Por meio de uma vida digna, os homens podem atingir o céu, mesmo desconhecendo o Evangelho. Olha o absurdo que chega. Olha o ponto que chega. Né? Por meio de uma vida digna, então, uma vida de obras, né, de obediência, os homens podem atingir o céu, mesmo desconhecendo o Evangelho.
Então veja, meus irmãos, que absurdo que nós chegamos. Porque nós vemos Paulo falando, né, que a salvação não vem de vós, mas é dom de Deus. E pela graça que somos salvos. Né? É pela graça que somos salvos. E aqui ele traz o quê? Que todos serão julgados, segundo o que conheciam e o que praticavam. Então o que Pelágio traz é a salvação pelas obras. Salvação pelas obras. E não a salvação pelos méritos de Cristo, mas salvação pelos méritos próprios. Vejam a que ponto que chega. A natureza pecaminosa, e agora já trazendo para os irmãos aqui, para ajudar a esclarecer, né? Uma vez eu ouvi um estudo do pastor Jonas, pastor de Limeira, ele falando sobre isso, ele falou assim, que nós pecamos hoje porque nós temos a natureza pecaminosa. E ele comparou com um pé de bananeira. Ele falou que o pé de bananeira, o pé de banana, a bananeira, né, o pé de banana, ele só dá banana porque é a natureza dele dar banana. Ele é uma bananeira, né? Vai nascer banana num pé de banana porque é a natureza da bananeira. E aí nós também, nós pecamos porque nós temos a natureza pecaminosa. Né? Nós não pecamos porque nós temos vontade, mas porque e sim, temos vontade porque a natureza está em nós. É a natureza pecaminosa que vai nos trazer esse desejo de se rebelar contra Deus, de transgredir a lei de Deus e errar o alvo. É essa natureza que nós temos. Né? Então, assim como a bananeira, por natureza, ela dá banana, nós, por natureza, erramos e pecamos. Então vejam, né, como deixou claro esse ponto para nós com relação ao pelagianismo, o que a Bíblia de Estudo de Apologética nos traz. O pelagianismo rejeita ainda a graça de Deus, porque Adão foi apenas um mau exemplo. Isso aqui é um texto que está no livro, tá? No livro texto. Rejeitem da graça de Deus porque Adão foi apenas um mau exemplo para a humanidade. Em contrapartida, Jesus foi simplesmente um bom exemplo. Então eles minimizam o pecado de Adão e minimizam o sacrifício de Jesus. Adão foi apenas um mau exemplo e Jesus apenas um bom exemplo a ser seguido. Então vejam como vai se aprofundando num conceito errôneo e não bíblico. A consequência desse ensino, então, é que cada um não depende da graça e pode ser salvo pelos seus próprios esforços. Então veja, meus irmãos, a consequência, né, de que o pelagianismo traz, que cada um pode ser salvo pelos seus próprios esforços e não pela graça divina. Então vejam o problema que aqui já começa a desfazer do sacrifício de Jesus. Vamos lembrar que lá na primeira lição nós falamos que heresias são aquelas que vão trazer erros doutrinários com relação aos principais assuntos da Bíblia, né? Nascimento de Jesus, divindade do Espírito Santo, que nós estamos vendo aqui nessa revista. E aqui é um outro ponto, né? Que se nós admitirmos que não existe pecado, então não precisamos de um Salvador, não precisamos de Jesus e vamos assim negar a Jesus. Então veja a consequência. Então nós cremos biblicamente a existência do pecado. Avançando aqui. A resposta bíblica o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade. Romanos 5:12, e mais uma vez, Romanos 5:12, para que possamos ler. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Uma consequência. O pastor Ezequias Soares, ele traz uma figura, ele traz uma ilustração, que ele fala o seguinte. Imagina que eu tenho um papel, né, que está com um desenho, como essa revista aqui. E no centro dela aqui, eu faço um borrão, eu rabisco, né, a capa dessa revista. Eu rabisco toda ela. Quando eu for fazer um xerox, né, hoje a gente vai lá, escaneia, né, digitaliza, né, eu faço ali uma digitalização. Quando eu for ver a imagem que foi digitalizada, a xerocópia que foi feita, a cópia que foi feita dessa imagem aqui, ela vai trazer esse borrão também. E assim, é uma ilustração de que o
Adão e Eva foram feitos perfeitos, mas eles fizeram esse borrão na vida deles, que é o pecado. E como eles foram tendo filhos e filhos e filhos, e somos uma sequência da geração de Adão e Eva, esse pecado foi transferido para todos eles, os seus filhos, chegando até nós. Então esse borrão na imagem dessa revista, que for sendo copiada, digitalizada, vai ser transferido para todas as suas cópias, assim como foi sendo feito para nós. Então esse pecado vem sendo arrastado para todos nós. Esse homem, pelo qual o pecado sustentou toda a humanidade, é o Adão. Romanos 5 e versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Então o texto deixa muito claro. Reinou desde Adão até Moisés. O próximo texto. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. A evidência é a morte. Né? Porque Adão morreu e logo todos também nós morremos. Estamos debaixo desse jugo da morte. É a evidência. Né? A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado na experiência humana. Então a Bíblia diz isso e a morte está aí. Né? Ninguém escapa dela. Né? Todos estamos sujeitos a morte. Né? Então é um fato incontestável, é um fato, de fato. Né? A morte veio. Né? E a Bíblia nos comprova isso. O texto de Salmo 51:5, ele traz: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado minha mãe me concebeu, concepção. Né? Então, o que eu falei lá no começo, na verdade prática, estamos em pecado desde a concepção, não desde o nascimento. Então, desde a concepção, minha mãe me concebeu. Outro texto, Isaías 1, versículo 5 e 6. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Lembra rebeldia? Pecado? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Falando do pecado. Seguindo o texto. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Então fala aqui do pecado, do alcance do pecado, onde o pecado está. Agora Romanos também, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então percebam, meus irmãos, que todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Né? Então o pelagianismo não tem fundamento bíblico. A Bíblia é muito clara em muitos textos de deixar claro que o pecado nasceu lá em Adão e todos pecaram por causa disso. Né? A Bíblia é muito clara. Né? E a comprovação é a morte. E Romanos agora reforça, não há um justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Por quê? Porque todos pecaram. E foram afetados o seu intelecto, a sua mente, sua consciência, suas vontades, seus desejos. Então veja como que a Bíblia ela é tremenda e muito claro. O que é importante a gente destacar nesse aspecto? Todas as pessoas foram concebidas em pecado. Já lemos Salmo 51, versículo 5. Exceto a Jesus. Jesus não foi concebido em pecado. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus não foi gerado por um ato sexual. Nós já vimos isso daqui nas outras lições. Né? Ele não foi criado. Ele foi gerado. Gerado pelo Espírito Santo. Então ele não nasceu de forma pecaminosa. O ato sexual é pecado? Não. Mas o homem na relação sexual, homem e mulher, sendo pecaminosos, pecadores pela natureza do pecado, vai gerar uma criança que nasce, que é concebida em pecado. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e, portanto, sem pecado. Olha o que Hebreus diz, Hebreus 4:15. Porque não temos como sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Hebreus capítulo 7 e versículo 28. Porque a lei constituiu homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. Sujeitos a fraquezas por quê? Por causa do pecado.
Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então veja a comparação. Um sacerdote humano, sujeito a fraquezas devido ao pecado, e Jesus, sacerdote perfeito, porque não tem pecado. Tá? Então Jesus, ele não foi gerado em pecado, foi gerado pelo Espírito Santo, diferente de nós. Ainda no segundo subtópico, a morte de Jesus em favor dos pecadores. O Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento do pelagianismo, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. Então veja aqui já o islamismo, né, rejeitando o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque não tem pecado. Né? Não existe o pecado original. As religiões não cristãs geralmente negam a doutrina. Isso aqui está no livro, tá? Do pastor Ezequiel Soares, não está na revista. As religiões não cristãs geralmente negam a doutrina cristã do pecado original, como o islamismo. Para os muçulmanos, haverá um dia de juízo, isso no fim dos tempos, quando as boas obras de cada uma pessoa serão postas numa balança contra as más ações. Então veja que a definição que nós vimos lá do pelagianismo, ela está exatamente aqui. Né? Então são pelas boas obras que as pessoas são salvas. Se as boas ações superarem as más ações, essa pessoa irá para o paraíso, caso contrário, irá para o inferno. Nesse sistema não há lugar para a doutrina do pecado original e nem da expiação. Então, veja que é uma balança, né? Então, se as más ações forem maiores que as ações ruins, então vai para o paraíso, se não, para o inferno. Sinopse do tópico 2. O pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento do pecado. Terceiro subtópico, e chegando ao final da nossa lição, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Primeiro, pensamento pelagianistas em nossos dias e o perigo. O perigo. Pensamento pelagianistas em nossos dias. Essas ideias não estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda no Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana e cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Então veja aqui o pelagianismo muito fortemente nessas religiões. O segundo subtópico, o perigo. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. O pensamento dos pelagianistas, a sinopse, podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionistas da ciência cristã e do mormonismo. Então, meus irmãos, muito cuidado. Precisamos estudar cada vez mais a palavra de Deus e ler livros como esse que nós estamos lendo aqui, né, em defesa da fé cristã, e fazer cursos teológicos, né, como o da ETAD, que é muito bom, para podermos fortalecer a nossa fé e não sermos enganados, né, e, consequentemente, perdendo a salvação. Então, muito cuidado. A conclusão, mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então, meus irmãos, nós temos más notícias com o pecado. Muito más. Né? A terra entrou em declínio. O ser humano entrou em corrupção. A nossa natureza ela é pecaminosa. Mas em Jesus podemos ser vivificados com Cristo, nascer de novo e ser salvos pela graça. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos da restauração em Cristo. Nós precisamos da cura divina. Nós precisamos do poder do alto. Precisamos estar em Cristo para sermos libertos da ira futura, que vai punir aqueles que estão em pecado. Mas nós que estivemos em Cristo seremos salvos da ira de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Essa é a lição que temos para trazer aos irmãos hoje, e ela é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais assunto, muito mais livros, mas o nosso tempo ele é escasso e também não é o propósito da nossa lição trazer um tema extenso, né? Mas que traga clareza aos irmãos nessa hora
que temos. Deus abençoe, em nome de Jesus, vamos orar para encerrar, né? Que o Senhor Jesus possa lhe dar graça para que possamos permanecer firmes e constantes na obra e na presença do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos em nome de Jesus por essa oportunidade, por aqui ministrarmos tua palavra com relação a esse assunto tão importante. Nos dê graça para que possamos cada vez mais aprender do Senhor e estarmos sempre constantes e firmes na presença do Senhor, para não errar contra ti, não pecarmos contra o Senhor e estarmos de pé diante de ti em santidade, diante do Senhor, para que naquele dia sejamos achados justos pela justiça de Cristo em nossa vida. Pai amado, seja conosco, despede-nos em paz, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.